Olá, pessoal. Conversando com Mentes Brilhantes, hoje está com Itamar de Souza, que é diretor industrial da Stellantis. Itamar, muito obrigada pela sua parceria, pela sua vontade de ajudar nesse projeto, por ter aceito com tanta facilidade, pelo teu tempo e vontade de dividir conhecimento. Conta um pouquinho Luciana, da tua... Pode falar. não, eu que te agradeço, é realmente uma grande honra contribuir com esse projeto, que eu acho um projeto muito oportuno para o momento que a gente está vivendo, excelente, e é com muito carinho que a gente vai estar trabalhando juntos nisso. Obrigada. Conta um pouquinho da tua história, tua história profissional, da tua carreira, para o pessoal te conhecer, eles que ainda não te conhecem. Tá bom, eu sou engenheiro mecânico, formado na Unifei, em Itajubá, mineiro, e que desenvolveu uma carreira dentro do setor automotivo. Então, já tenho aí 23 anos de carreira profissional. Desses 23 anos, essencialmente fora do Brasil. Então, foram 15 anos em alguns países na Europa, depois na China, e de volta para o Brasil desde 2015. Então, uma carreira essencialmente também no mundo da qualidade, e mais recentemente na manufatura, conduzindo aqui a nossa planta de Porto Real, no sul fluminense. Legal. Agora você sabe que a gente vai falar sobre liderança, inteligência emocional e como isso tudo colabora para o desenvolvimento, para a criação de um ambiente de bem-estar, né? Um ambiente de colaboração e, como você disse na nossa conversa anterior, felicidade, né? Felicidade. A pergunta que eu tenho, a primeira pergunta é sobre você. Como é que é esse líder? Como é que você faz isso na prática? Como é que você desenvolveu essas competências? Bom, eu acho que eu sou um líder que foi sendo construído muito pela experiência que eu tive, pela estrada que eu fui percorrendo, né, durante essa minha vida profissional, que me levou a participar de alguns projetos fora do Brasil, um projeto na Eslováquia, depois um projeto grande na China. Então, são projetos onde eu estava frente a pessoas que não falavam a minha língua, pessoas que tinham culturas diferentes, formas de pensar diferentes, experiências diferentes. Então, para que eu conseguisse ser vitorioso nesses projetos todos, ter sucesso nesses projetos, passei por momentos e por um processo de adaptação muito grande, onde a gente tem que aprender a ser humilde, a gente tem que aprender a escutar, a gente tem que aprender a se comunicar, a gente tem que aprender a transmitir o conhecimento de formas, por vezes, até muito curiosas, né? Então, isso foi me transformando num líder que busca, hoje, se apoiar no crescimento da equipe, se apoiar na pedagogia com que eu trago toda a minha experiência para a minha equipe. Então, a gente costuma falar de líder coach, de coisas desse tipo. Então, eu acho que isso é o que eu busco hoje, dar sentido para tudo que a gente faz, comunicar da forma mais clara possível, transferir, né, toda essa bagagem, todo esse conhecimento que eu fui acumulando ao longo dos anos, e dessa forma eu acabo, né, trazendo mais facilmente a equipe e todo mundo comigo, frente a desafios por vezes muito difíceis. Então, essa é a forma que eu fui, né, sendo moldado ao longo da minha carreira, e é a forma como hoje eu coloco em prática a minha liderança para conseguir chegar nos objetivos que a gente tem. Tamari, na sua opinião, o que você acha que pode
impedir, dentro de uma organização, que esse ambiente de bem-estar, essa gestão mais humana aconteça? Cultura organizacional, cultura do país, você que já teve em diferentes países, competição interna, externa, geopolítica, tudo isso junto, o que pode dificultar um ambiente melhor, as pessoas terem esse mindset, né, essa visão? Assim, na minha percepção, né, a gente está no mundo cada vez mais doido, né? Era o mundo VUCA, agora é o mundo BUNNY, com um nível de exigência muito grande, né? Bom, agora a gente está vivendo pandemia, a gente está vivendo home office, a gente está vivendo uma série de coisas, e uma exigência, uma competitividade, né, uma exigência de competitividade que é muito grande no mercado, com busca por melhor qualidade, busca por redução de custos. Então, na minha percepção, o que acontece é que todo mundo é muito rapidamente deslocado e concentrado na tarefa. Todo mundo passa o seu tempo em cima do que é a tarefa em si, do que é a execução. Dessa forma, as pessoas acabam esquecendo dois outros aspectos que são muito, muito importantes. Um deles é de que forma que a gente se relaciona dentro da empresa para poder executar com muita qualidade aquelas tarefas que a gente tem que fazer, né? A gente sabe que ninguém chega a nenhum resultado sozinho. A gente sabe que dentro de uma empresa só chega a um resultado, só somos bem-sucedidos se a gente trabalhar numa rede, com outras pessoas, com outras áreas, com a própria equipe, com a chefia. Então isso tudo é muito conectado. Então, quando as pessoas vão muito para a tarefa, elas acabam esquecendo esse aspecto de como, de uma forma profissional, trabalhar o relacionamento e trabalhar essas conexões. E o outro aspecto é que as pessoas acabam se esquecendo delas mesmas, acabam se esquecendo do próprio desenvolvimento, acabam se esquecendo do seu próprio bem-estar, acabam se esquecendo do equilíbrio entre vida pessoal e vida familiar, e tudo isso cria esse desequilíbrio, então, o que dificulta um maior equilíbrio, o que dificulta uma liderança que consiga, de fato, trazer essa noção de inteligência emocional para a mesa e trabalhar dessa forma. E você acha que, eu posso dizer, por exemplo, as pessoas já são avaliadas no final do dia pelo seu comportamento, né? E mesmo assim, você disse que elas, por conta de estarem focadas na tarefa, esquecem delas mesmas e, esquecendo delas mesmas, esquecem de todo o resto, inclusive de que vão ser avaliadas pelo seu comportamento? Não, é fato. E quando as pessoas esquecem delas mesmas, né, elas perdem o contato com quem elas são, perdem o contato com quais são os valores, quais são as crenças que elas têm, às vezes perdem o contato com o que elas esperam da vida, o que elas querem como propósito, como que elas querem construir a jornada delas. Então, se a gente perde o contato com tudo isso, né, é difícil depois estabelecer um contato com os outros, né, porque se você não tem seu próprio domínio, a própria consciência sobre você mesmo, então se torna difícil de estabelecer essa consciência sobre as relações e como que você trabalha com todo mundo, e se você não tem essas relações, depois a sua execução, o seu negócio, ele também pode ser prejudicado, né? A gente não tem a mesma eficiência e a gente não chega no mesmo lugar. Então, para um negócio realmente sustentável, é muito importante esse equilíbrio entre esses três aspectos para que a gente consiga essa evolução, né? Sim, interessante. Eu posso dizer que o autoconhecimento e o autocuidado ajudam nas relações interpessoais? Completamente.
Completamente. Eu acho que isso é essencial para que, de fato, as relações sejam mais fluídas, que as pessoas possam avançar no mesmo sentido, né, com o mesmo propósito, com objetivos que sejam compartilhados, e mesmo quando os objetivos são, por vezes, não completamente coerentes, mas pelo menos você facilita a empatia, você facilita esse tipo de colaboração. Na tua carreira, logo que você começou e passou por vários locais, vários países, você vê, com o tempo, uma diferença em estilo de liderança, em estilo de gestão, onde, sei lá, no passado, líderes mais assertivos, mais distantes, duros, e agora líderes mais próximos, mais talvez humanos e colaborativos. Você sente isso? Você percebe isso? Olha, é difícil, né? Eu acho que a gente não pode buscar um consenso na forma de liderança. Eu acho que seria não seria correto a gente dizer tem uma forma de liderança que é melhor, tem uma forma que é pior. Eu acho que existem formas diferentes, e o que é importante é que cada líder se encontre confortável na forma como ele está levando e que ele seja capaz, que ele tenha essa consciência de avaliar se a forma como ele está conduzindo está levando ao resultado. Nesses 20 e poucos anos de experiência, é verdade, eu tive líderes que buscavam coisas muito parecidas com o meu estilo, buscavam dar sentido para as coisas, buscavam ter um contato humano mais próximo, buscavam esse alinhamento. Tive líderes mais duros, no sentido mais frios, mais distantes, mas que também eram capazes de dar sentido para o que a gente estava fazendo. Então, também eu estava disposto a brigar pelo mesmo objetivo dele, porque existia sentido. Mas também tive líderes que não davam sentido com quem eu discordava, independente do estilo ser mais humano ou menos humano. Então, no meu ponto de vista, mais que ser humano, menos humano, mais próximo, mais distante, mais frio ou mais quente, né? Eu acho que o que de fato é o essencial é a forma de dar de dar coerência, né? De dar sentido para aquilo que a gente está fazendo. Então, o líder, na minha opinião, que é capaz de dar esse sentido, independente do seu próprio estilo, ele consegue colocar todo mundo junto no mesmo barco e todo mundo vai remar com a mesma intensidade, né, para aquela direção. Aí uma pergunta que veio aqui agora, porque você está falando sobre dar sentido, é fácil fazer isso dentro de uma manufatura, pensando em atividades repetitivas? Como é que a gente dá sentido? O mundo da manufatura é um mundo, de alguma forma, bastante hostil, né? Em todos os níveis, né? Então, quando você vai para o nível do chão de fábrica, pegando como exemplo, né? Você tem o aspecto da repetição, né? Você está numa montadora, você vai estar montando uma partezinha do carro e vai estar repetindo aquilo durante todo o seu dia, toda a sua semana, todo o seu mês, todo o ano, e esse aspecto da repetição é muito pesado, ou ele pode ser muito pesado para algumas pessoas. Tem outros aspectos do ambiente de trabalho, né, que por mais que a gente invista em condições melhores para os colaboradores, ainda assim tem que estar com os equipamentos de proteção individual, em alguns lugares tem que estar com protetor auricular, em outros lugares tem que estar com óculos, em outros lugares tem que estar com proteção. Então, enfim, tudo isso pode ser um pouco pesado, e certamente né? Depois, quando você começa a ir para a hierarquia, também é um ambiente bastante pesado, bastante duro. A velocidade com que a gente produz carros na linha de produção, ela é impressionante. Você vê que saindo carros montados lá no final, e qualquer parada, qualquer problema, cria um estresse, cria uma tensão
porque a gente não quer ter problema de qualidade, a gente não quer perder produção, então tudo isso mantém a hierarquia em permanência alimentada com certo estresse. Então é um ambiente de fato bastante hostil, vamos dizer assim, e o que torna isso mais importante ainda a gente saber dar sentido para as coisas, né? Claro que cada um no seu nível, com diferentes aspectos, né? O colaborador que está lá no chão de fábrica, o que ele precisa perceber é que existe sim uma preocupação da alta direção, da direção da planta, para trazer melhores condições de trabalho, para acompanhá-lo nos eventuais problemas que eles possam ter. Então tudo isso também dar sentido, né? Para a hierarquia, é importante dar sentido, entender o porquê que a gente faz uma coisa, o porquê que a gente reduz custo de um lado, o porquê que a gente briga tanto pela qualidade, né? Isso tem que todo mundo entender. Então, o desafio é grande, né? A gente saber encontrar a fórmula para dar sentido para todas essas pessoas dentro de uma planta. A nossa planta ela não é das maiores, e mesmo assim são 1.000 pessoas ali dentro todo dia. Então esse sim é um grande desafio que tem que ser muito bem adaptado, tem que ser muito bem comunicado. Então, quanto mais a liderança está próxima de todo mundo ali, mais no chão de fábrica, é mais fácil de que isso aconteça, mais empatia existe, né? Então é isso que a gente busca fazer todo dia. Como é que a gente faz para gerir conflitos dentro desse ambiente mais hostil? Assim, eu costumo ter duas práticas, né? A primeira delas é isso que eu acabei de falar, né? O próprio dar sentido para as coisas, às vezes ajuda a gente também a colocar todo mundo buscando o mesmo objetivo, e não lutando contra eles, né? Eu costumo dar um exemplo para a minha equipe, né, de um time de futebol, né? Então, um time de futebol, eu sempre pergunto, tá, qual time que você torce? Torço para o Corinthians ou para o Flamengo, tá? Qual que é o objetivo do goleiro? É defender. Qual que é o objetivo lá do Gabigol? É marcar gol. Não, tá errado. Essas são as funções que eles desempenham dentro do time, mas o objetivo de cada um deles é contribuir para que o time ganhe o jogo. Esse que é o objetivo de cada um deles. Claro que para chegar nesse objetivo de ganhar uma partida, cada um tem que desempenhar a sua função corretamente, porque senão não funciona. Mas, então, na gestão de conflito, quando o objetivo é claro e tem adesão de todo mundo, é muito mais fácil. Por um lado, você tem menos conflitos, e por outro, é mais fácil de resolver. E a segunda prática que eu uso é sempre a gente tirar o foco das pessoas e levar o foco para o problema, né? Então, não sempre é fácil, mas é essa a ideia. Então, quando tem um conflito, qual é o problema? E como que a gente resolve juntos o problema? Então, na maioria das vezes, acaba funcionando. E como é que a gente faz para fazer esse pessoal trabalhar de forma colaborativa? É consequência, né, Luciana? É consequência, eu acho, desse alinhamento, é consequência do trabalho sobre a consciência das pessoas, sobre esses três pilares que eu citei no início. Claro que a gente tem que ter foco na execução, mas a gente tem que ter a consciência de individual, né? E tem que ter a consciência das nossas relações. Então, isso é algo que eu aprendi, não sabia, isso não descobri naturalmente, eu aprendi isso num determinado momento da minha carreira, onde eu me sentia bastante perdido sobre como liderar, como colocar todo mundo no mesmo barco, e aprendi sobre esses três pilares, e hoje faço esse exercício, faço realmente na prática de levar essa forma de consciência para toda a minha equipe. Então isso me ajuda, porque uma vez que eles entenderam, eles também levam para a equipe abaixo, e isso vai tomando mais corpo, né, e vai se espalhando por toda a empresa, né. É interessante dentro de uma fábrica, porque
existe muito, costumo dizer que existe um mimetismo, né? Existe uma tendência das pessoas seguirem, copiarem um pouco o estilo do chefe, né? Então, o fato de eu estar levando esses conceitos, acaba que muito rapidamente isso se desdobra, isso se espalha por toda a organização, e a gente começa a ver ali, então, resultados se acelerando, a gente vê uma sinergia muito maior acontecendo entre as diversas áreas, entre as diversas equipes. Você falou de consciência das relações, eu gosto disso, que é algo, a gente fala muito de sustentabilidade em todos os setores, inclusive nas relações, né? De você, a hora que erra, pedir uma desculpa e tentar contornar para que seja sustentável, né? Para que as relações sejam mantidas da organização. Não é? Isso é importante, você citou um tema importante, né? Que está relacionado à humildade, está relacionado à empatia, que é do líder saber, né? Saber dizer, não, eu errei, fazer o seu meia-culpa, e isso passa muita confiança para a equipe, né? Quando o líder é capaz de se fragilizar de alguma forma, né? Colocando um erro que ele, né? E isso ajuda depois para que a equipe venha mais próxima, para que a equipe também fique pronta para se expor. Então esse é um tema, assim, você colocou uma questão que é importante, essa noção de transparência, de desenvolvimento de relações, ela tem que ser explorada até o seu limite, eu acho. Realmente não pode haver... Tem um limite, é isso mesmo, a gente tem que insistir, né? Tem que insistir, né? Não pode haver essa questão, não, eu sou chefe, eu nunca erro, não, eu sou dono da verdade. Uma postura desse tipo, na minha opinião, pode criar uma certa barreira e retardar, né, esse processo de alinhamento com todo mundo, né? Antes de ir para outra pergunta, veio uma outra coisa, a gente está falando de manufatura aqui. Dá para falar você falou na nossa conversa do CFO, né? Como que era? Chief Fun Officer. Chief Fun Officer, isso. Dá para falar sobre felicidade na manufatura? É possível? Com certeza, com certeza. Acho que falar de felicidade, de bem-estar no trabalho, isso tem que ser um tema em qualquer lugar que seja, né? Na minha experiência, ter pessoas que se sentem bem, que se sentem motivadas, que se sentem indo em direção do seu próprio propósito, que se sentem felizes com o que estão fazendo, é essencial, e isso, independente da manufatura, do comércio, de onde for, não existe nenhum problema, muito pelo contrário, eu acho que faz parte, sim, do que tem que ser desenvolvido. E isso não quer dizer que é menos exigente, isso não quer dizer que é menos duro, né? O slogan que a gente tem com a equipe é duro, mas é divertido, né? O gostoso é chegar no final do dia e falar, ufa, como foi duro, mas como foi divertido, né? Porque se a gente estiver se a gente levanta de manhã e sabe que durante o dia a gente vai estar fazendo algo por um propósito que está bem, por um objetivo que está bem definido, com o qual eu estou bem alinhado, e vou estar impactando de alguma forma na vida das pessoas, ok, vai ser divertido, vai ser duro, a gente vai transpirar muito, mas tem que ser divertido. Não vai ser divertido todos os dias, com certeza não, mas esse tem que ser o mindset que a gente tem que trabalhar. Legal. Mas é isso mesmo, eu acredito nisso. E o que um gestor, o que um líder não deve fazer, senão esse ambiente de felicidade, bem-estar, de diversão, de colaboração se perde? O que ele não deve fazer? Pergunta difícil, o que ele não deve fazer. Eu acho que um líder, sobretudo, não pode confundir as coisas, né? A gente, sim, trabalha
eu costumo trabalhar, na minha experiência, né, costumo trabalhar o lado humano, costumo trabalhar assim o quanto as pessoas se sentem bem, o quanto elas são importantes, né, fazer elas entenderem, valorizar, é fato, mas isso não pode ser em detrimento da exigência que a gente tem para com os resultados, né? A gente tem uma série de compromissos ali, a gente tem que entregar qualidade, tem que entregar segurança, tem que entregar custo, tem que entregar uma série de coisas. Então, não pode haver confusão nessa história, né? O nível de exigência tem que estar ali. Então, eu acho que esse é o erro que a gente não pode cair, em confundir as coisas, em deixar correr solto. Não, isso são tirar coisas o foco diferentes. do objetivo só por conta Exatamente. do bem-estar, né, por exemplo. O objetivo em si não é o bem-estar, né? O bem-estar é um meio para chegar mais facilmente e de uma forma mais divertida, né, no resultado. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive, eu tenho um aprendizado de um grande chefe que diz que a exigência é a forma mais polida de respeito que a gente pode ter para com um profissional, né? Então, se a gente respeita um profissional, a gente tem que ter esse nível de exigência com ele bastante alto, porque isso é respeito de alguma forma, né? Verdade. Bonita frase. Eu gosto. Pensando nesse nosso, na verdade, né, nesse momento de transformação, porque a gente vive em transformação, né? A humanidade vive em transformação, mas agora tudo muito mais acelerado por conta de tecnologia e tal. Pensando também nessa ideia de futuro de trabalho, onde pessoas têm até medo de perder suas posições, porque não sabem exatamente como é que vai ser daqui 5, 10 anos. Você vê uma tendência sobre um perfil de liderança? Qual é a cara desse líder que esse mundo em transformação pede? Eu acho que, de fato, a noção de liderança tende a evoluir nos próximos anos, né? Ninguém sabe ainda muito bem como, de fato, vai ser o nosso novo normal, né? A gente está aí nessa ainda fase de adaptação, com a chegada de home office, com a chegada da tecnologia que nos permite trabalhar muitas vezes de forma remota, de forma mais colaborativa. Eu acho que o líder vai ter, em geral, vai ter que de alguma forma descer um pouco do seu pedestal. Eu acho que a liderança vai se fazer de uma forma diferente, não vai ser por níveis, vai ser menos por níveis hierárquicos, vai ser mais por, vamos dizer, influência, talvez. Por influências naturais de pessoas dentro de pequenos grupos, né? Então isso vai ter que acontecer. O tipo do líder que a gente já conheceu, que não necessariamente é um líder, mas o tipo de gestão que a gente já conheceu, de acompanhar a presença, de acompanhar a atividade em si ali, o quanto a pessoa está ali presente, de que forma que ela está fazendo, tudo isso, né, tá mudando muito rápido, né? Então a gente está tendo que ir para uma liderança mais de confiança, de maior empatia, baseada mais em resultados. Então tudo isso eu acho que ainda vai haver muita mudança nisso tudo. A necessidade do líder hoje entender a pessoa que está do outro lado da linha e que já não vejo mais pessoalmente, eu tenho que, em alguns minutos de videoconferência, entender como que ela está, como que ela não está, se tem problema, se não tem problema. Então, isso tudo fica muito mais difícil de decifrar. Então acho que ainda vai haver uma evolução, mas, na minha opinião, a tendência é que a gente tenha uma liderança muito menos apegada a essa questão hierárquica, como aconteceu até hoje. Essa é a minha opinião. Acho que muita coisa ainda vai acontecer. A gente consegue, em uma palavra, definir boa liderança, Itamar? Uma palavra.
Consciência. Consciência, uma liderança consciente. Que daí engloba tudo, né? Você falou de confiança, empatia, de os resultados que precisam ser alcançados, sustentabilidade e tudo mais, a liderança consciente. Acho que é isso, uma liderança consciente, né? Consciente de tudo que está acontecendo no negócio, no seu redor, de tudo que está acontecendo nas inter-relações e de tudo que está acontecendo com ela mesma. Então, esse para mim é o meu lema, consciência. Acho que é a melhor forma hoje da gente desenvolver uma boa liderança. Legal. Pensando nessa geração mais nova, está chegando, e chega muitas vezes já em posição de influência, né? Já em posição de liderança, o que dizer para esses meninos e meninas que estão aí começando a vida? Eu acho que esse é um ponto-chave, né? O que dizer para essa juventude que está chegando? Eu acredito, porque foi assim que eu fui evoluindo na minha carreira. Eu diria que, de qualquer forma, seja o mundo como for, pouco importa, acreditar nos seus sonhos. Para mim é isso. Realmente sonhar, definir metas sempre muito ambiciosas. Se colocar metas, mesmo que você não saiba como você vai chegar, mas defina metas muito ambiciosas, se organize para ir atrás delas, e no decorrer desse caminho, alguns desvios vão ser feitos, mas muitas soluções vão aparecer também. Mas é isso que eu diria para quem está chegando, porque a gente até não sabe como vai ser, né, no futuro, como que as organizações vão evoluir, mas eu acho que os jovens têm que sim chegar com metas muito bem definidas, com grandes sonhos, e trabalhar e seguir buscando. Os sonhos sempre vão existir, né, independente das organizações. Né? Exatamente. Legal. Obrigada, Itamar, muito obrigada pelo teu contato, pela conversa prévia que a gente teve e por tudo que a gente está construindo aqui junto. Obrigada. Eu que te agradeço. Não, realmente espero poder com a minha experiência, tudo que eu falei aqui, obviamente, é a minha experiência pessoal, são as minhas crenças, mas espero com isso, né, provocar reflexões, né, para quem viu o material, porque é algo que eu realmente acredito, e no que eu observo na prática é importante, né? Esse equilíbrio, ele é realmente importante, ele traz resultados práticos. Então espero contribuir, e eu te agradeço por me permitir fazer parte desse teu projeto, que eu acho um projeto lindo, um projeto que é realmente muito importante e muito atual, né? Muito atual, nesse momento que a gente está vivendo, ele é realmente de extrema relevância. Então, obrigadão, Luciana, tamo junto. Eu vou aqui finalizar só para você não esquecer o quanto você é importante para esse projeto, porque, como a gente falou na nossa conversa, a manufatura é um ambiente hostil. Por mais que a gente tente humanizá-la, ela é um ambiente bastante hostil, e encontrar para o meu projeto um líder que se interessa pelo assunto e vê valor é maravilhoso. Então, muito obrigada. Até breve. Até breve, Luciana. Obrigadão.